Bem-vindos a mais um IadaCast, o melhor podcast sobre tecnologia e educação da internet. Eu sou a Aninha da IADA e eu vou ser host desse programa hoje. Eu estou aqui com a Tamine, Elvinho e Jerônimo. Como a gente comentou no último podcast, a gente acha que saber programação é fundamental nesse cenário em que cada dia as coisas são mais tecnológicas e a gente está mais conectado. Mas por onde a gente vai começar? Eu sendo um professor, como é que eu consigo incluir a programação e desenvolver esse raciocínio lógico e computacional nos meus alunos? Ou até mesmo, se você é um professor e entende essa necessidade e urgência no cenário atual, mas você não sabe muito bem de tecnologia e você não sabe programação, como que você pode começar a aprender? Como que você pode pensar em ferramentas e conhecer ferramentas para conseguir ensinar os seus alunos? E existem diversas linguagens de programação, então por qual que a gente deve começar? Será que já é melhor eu começar por uma linguagem mais rebuscada? Ou se tem alguma outra mais simples? Eu acho que é isso que a gente vai tentar conversar um pouco aqui hoje. É essencial que a gente tente conhecer ferramentas diferentes, né? Como a gente sabe em sala de aula, para ser professor, quanto mais repertório você tiver, mais você consegue dar a sua aula e mais você consegue ajudar os seus alunos. Então a gente vai conversar aqui hoje sobre um tipo de programação, que é a programação em blocos, que pode ser um ótimo pontapé inicial aí para você começar a dar aula. Se você nunca ouviu falar sobre esse tipo de linguagem de programação, você pode até levar ela pelo pé da letra. Porque ela é muito semelhante com bloquinhos de Lego que você vai encaixando e aí, conforme você vai conectando, ele forma uma estrutura de programação. Geralmente eles são coloridos e aí fica bonito a programação e fica mais fácil para as crianças e os adolescentes associarem essa nova linguagem, né? Associarem essa nova lógica e como que a gente consegue aprender alguns conceitos de programação e desenvolver esse raciocínio nas crianças. Para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse tipo de linguagem, né, e esse tipo de programação por blocos, primeiro eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a programação. Vocês já aprenderam programação com uma linguagem mais rebuscada? Vocês eram crianças? Vocês estavam na faculdade? Como que foi isso? Vocês usaram também essa linguagem de programação por blocos? Algum modelo parecido? Ou vocês já foram numa coisa mais hard? Vocês podem contar um pouquinho pra gente como foi essa experiência? Bom, eu aprendi programação por linha mesmo, por linha de comando, porque eu fiz técnico, né? Aprendi programação no colégio técnico. Quando eu tava no ensino médio, eu fazia o técnico também, e eu aprendi programação lá. E já faz um tempinho já, né? E naquela época ainda não tinha nenhuma linguagem por blocos mesmo, né? Quando eu fui pra faculdade, que aí um professor, que eu fiz faculdade de programação também, né? De sistemas de informação. E um professor, quando a gente estava começando a aprender Java, mostrou o Greenfoot, que ele é uma linguagem de programação mais parecida por blocos, assim, e é mais simples, né? Onde a gente tinha que mover alguns personagens, e aí tinha os bloquinhos mesmo de ande tantos passos para a direita, tantos passos para cima, para a esquerda. Então, que era um pouquinho mais parecida com a linguagem por blocos que hoje a gente já tá acostumado, que é o Scratch, por exemplo, né? Mas, né, eu aprendi tudo do modo hard mesmo, modo de linha de comando, esquecia ponto e vírgula, dava ruim, aí precisava voltar no código inteiro para ver onde era o ponto e vírgula que tava faltando. Era bem mais difícil. Meu primeiro contato com programação também foi tudo por linha. Eu também fiz técnico. E a primeira linguagem que eu vi foi Delphi 7. Então era tudo por linha, assim. Depois fui pro VB, que é o Visual Basic. E aí a gente foi, né? E meu primeiro contato com linguagem de blocos, assim, foi no trabalho mesmo. Não conhecia. Sabia que existia, mas nunca tinha mexido. Mas estamos aí usando ela até hoje. Tá bem legal. Eu acho que a linguagem por linha não é um modo hard, né? Eu acho que ainda mais hoje, com o desenvolvimento das linguagens, existem linguagens por linha que você escreve que são extremamente simples também. Mas sobre a minha experiência com programação, assim, também foi parecido com um dos colegas aqui. Eu fiz técnico em informática, acho que chamava isso na época. E lá também, né? Foi contato direto com lógica e programando por linha direto e tal. E eu fui descobrir só a linguagem por blocos em 2015, 2014, assim, que foi mais ou menos, estava assim, né, começando a popularizar esses movimentos da democratização da programação, porque eu acho que isso é um movimento que vem na busca de dar acessibilidade para todo mundo conseguir programar, né? Então, desenvolvimento das linguagens e
por fim, acaba vendo também essa ideia de conseguir fazer por bloco. Enfim, acho que é muito legal, muito interessante, mas minha experiência inicial foi também. Quando eu tava na faculdade, eu tinha uma disciplina e a gente tinha que programar em Fortran. Eu nunca tinha tido nada do gênero e era extremamente... É uma linguagem difícil e é uma linguagem que poucas pessoas usam hoje em dia. Então, além de eu não conseguir, né, compreender muito bem ali a lógica, eu também não tinha muitos reforços. Eu, às vezes, pedia ajuda pros meus colegas da programação e falava assim, ninguém faz isso aí mais. O que a galera tá fazendo isso ainda? E aí eu tinha um trauma absurdo. E eu acho que essa linguagem de programação por blocos, assim, talvez pra mim, se eu tivesse pelo menos visto um pouquinho disso antes, seria menos traumatizante a minha experiência depois. Eu acho que aqui, nesse caso, né, a gente não pode tirar a responsabilidade do educador, porque é a mesma coisa que a matemática, sabe? Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, como é difícil fazer uma conta, como é difícil uma operação matemática e tal, mas ela não é. É um pensamento lógico e simples, assim, mas só que eu acho que muita carga dessa dificuldade ou dos traumas que as pessoas sentem, é pelo educador. E o Fortran, por exemplo, eu acho que se você voltar hoje, nessa experiência que você teve, você vai ver que não era assim tão complicado, não. É uma linguagem que não é das mais complicadas, assim, né? Mas eu acho que é uma experiência como educador. Então, por isso que é bem importante a gente, nesse papo, né, já tomar ciência disso, que você pode transformar um conteúdo simples em uma coisa extremamente chata, que as pessoas têm traumas ou se tornam muito complexos e tal. Acho que vi de professores de matemáticas aí que devem ser acostumados com isso, das pessoas reclamarem que matemática é difícil, quando não é. É um processo simples, lógico, que todo mundo é capaz de aprender. E eu acho que uma linguagem de programação por linha, inclusive, também é. E vocês acham que se vocês tivessem começado com essa proposta de blocos, talvez quando vocês eram mais novos, né? Porque vocês fizeram ensino técnico, provavelmente junto com o ensino médio. Vocês acham que seria simples de aprender também quando vocês eram crianças? É uma ferramenta muito acessível? Vocês conseguem listar algumas vantagens ou desvantagens da gente usar esse tipo de programação para ensinar nas escolas? Enfim, no ensino regular, assim. E não necessariamente numa escola de programação. E como que vocês enxergam esse tipo de linguagem? Eu acho que ela é uma linguagem muito poderosa, né? Apesar... Tem, sim, suas limitações. Tem algumas coisas que são um pouquinho mais difíceis da gente executar. Quando a gente já sabe a linguagem por linha, né? Por linha de comando. Mas isso é porque eu já sei, né? Agora, para quem tá começando, eu acho que é uma linguagem muito poderosa. Dá para fazer milhões de coisas. A gente pega lá dentro da comunidade do Scratch, né? A gente pega para ver os jogos que a galera faz, que o pessoal deixa disponível lá. Meu, tem coisas assim, você olha assim e você fala, isso aqui não pode ter sido feito no Scratch, né? Porque a gente tá acostumada a sempre trabalhar coisas um pouco mais simples, né? Mas se você pega pra estudar mesmo a ferramentas, pra fazer coisas mais complexas, dá pra fazer muitas coisas, né? E acho que essa possibilidade das crianças conseguirem fazer uma animação, de botar aquilo que tá na imaginação delas mesmo, no real, e transmitir isso, e mostrar pros pais, mostrar pros amigos, sabe? Eu acho que é muito poderoso, é uma coisa muito legal. É que nem quando a gente brinca de fazer comidinha ou de fazer alguma coisa, né? A gente tá brincando ali e tá... imaginando que algumas coisas são outras coisas, né? Inventando coisas. E ali no computador também se consegue imaginar e fazer coisas também, né? E criar coisas e que as outras pessoas enxergam a mesma coisa que você tava imaginando, né? Eu acho que a grande sacada da programação em blocos é o que tava comentando sobre o acesso, né, a você conseguir programar, assim. É muito simples programar com bloco, é uma coisa muito intuitiva, né, ainda mais as ferramentas que normalmente são coloridas, são separadas por categorias e tal. Então ela é muito intuitiva, é muito simples, não precisa digitar muito pouco. Então crianças muito pequenas ainda, né, conseguem puxar o bloco para um lado, puxar para o outro. Eventualmente não precisa nem ler, né, tem alguns blocos que são
desenhados, né? Tem desenhos assim, você já consegue entender o que aquele bloco pode fazer através de um desenho. Então, acho que a grande vantagem da programação por blocos é essa sua possibilidade de criação rápida e fácil e intuitiva, sabe? Que é só puxar, colocar de um lado, você encaixou uma coisa embaixo da outra e aconteceu, sabe? Então, isso que acho que é a grande vantagem de levar isso para a escola, né? Porque é um acesso muito fácil, assim, um acesso muito simples mesmo. E vocês conseguem enxergar algum tipo de limitação para esse tipo de programação? Ou vocês acham que ela é excelente mesmo para um pontapé inicial, para aprender vários tipos de conceitos? Tem algum conceito da programação que a gente não consegue encontrar nesse tipo de linguagem? Ou em alguma das ferramentas que vocês utilizam? Não, eu acho que para seu primeiro contato, assim, com programação, se você nunca programou nada, se você não tem conhecimento, assim, ela é uma excelente ferramenta. Porque, como o pessoal falou, ela é bem simples de trabalhar. Então, tudo que você faz, você já consegue ver na hora. Você não precisa de muito detalhe, você não precisa colocar um ponto e vírgula, você não precisa esquecer uma chave, que na linguagem de linha a gente já tem esses detalhes que, se você errou, se você escreveu 1000 linhas e esqueceu um ponto e vírgula, seu programa não vai rodar direito. Então, ela é muito simples, assim. Então, para o primeiro contato, tanto para criança quanto adolescente, adulto, quem nunca mexeu assim, é simplesmente montar um quebra-cabeça. Então, a gente não precisa se preocupar com tanta coisa. A gente tem que se preocupar só se o pensamento que a gente quis colocar ali no programa vai dar certo. Então, se você pensou nos passos certinhos, falando, entre aspas, naquela receitinha de bolo, se você seguiu aqueles passinhos ali, você vê funcionando na hora, não precisa de tanto detalhe. Então, é ótimo. Ainda mais para quem ainda nunca assim, treinou a lógica de programação, treinou programar, fez um fluxograma, coisa do tipo. É bem simples e é bem tranquilo. Eu acho que ela é fácil também porque ela não demanda também muito processamento, né? Então, em qualquer computador também você consegue rodar. Você não precisa de um computador, com um processador gigantesco, com quantidade de memória RAM absurda. Você consegue rodar ele em qualquer computador. E com 2 bloquinhos você já consegue fazer um personagem se mover. A grande questão que a gente fala que as linguagens por linhas, elas são um pouco mais difíceis, é que para você conseguir fazer um personagem se mover, provavelmente você vai precisar de muito mais linhas de código do que, por exemplo, lá no Scratch a gente consegue com 2 bloquinhos. Você fala quando você quer que ele se mova. Por exemplo, quando eu apertar na seta, você fala mova 10 passos. E aí ele já tá se movendo e você já vê aquilo acontecendo, sabe? Acho que isso... A gente pode até falar que é quase uma mágica, assim, né? Pra quem nunca viu nada de programação, que acontece ali no computador. Agora, se você tivesse numa linguagem por linha, você precisaria de muito mais passos, de muito mais conhecimento, talvez. Mas é que hoje também a gente já tem algumas linguagens por linha de comando que são mais simples também, né? Mas pensando lá de quando eu comecei e tal, não era tanto assim. Eu acho que limitação tem dependendo da ferramenta, né? As limitações dependem da ferramenta. A programação por blocos, você poderá usar os blocos que existem na ferramenta. Então, se a ferramenta tem poucos blocos, você conseguirá fazer as coisas que tem ali nos blocos, né? Então, acho que essa que é a limitação, é a quantidade de blocos que uma ferramenta disponibiliza. De novo, hoje a gente tem ferramentas para programar por blocos que dá para você fazer muita coisa, assim, muita coisa. Todos os conceitos básicos de programação você consegue introduzir com ferramentas por blocos. E a Tamini comentou bastante sobre o Scratch. Que ferramentas que geralmente vocês usam? O Scratch, aparentemente, é uma das que mais... né, tem possibilidades aí, que mais tem permissividades, mas que mais vocês gostam de usar ou que mais vocês indicariam? Vocês conseguem falar um pouquinho sobre isso? Por exemplo, o que a gente consegue fazer num computador que a gente precisa de internet ou o que a gente consegue fazer num computador que não precisa de internet? Que outras ferramentas que vocês usam, que vocês gostam? Que vocês acham que seria ótima para um professor começar a dar aula e começar a inserir essa nova linguagem para as crianças? Eu acho que uma ferramenta que eu acho bem legal de usar, assim, principalmente para as crianças mais novas, é o Code, né? O site do code.org. Para quem nunca acessou, acessa lá, que é bem legal. Que lá ele tem uma divisão dos alunos, assim, do ano dos alunos, né?
desde crianças que ainda não são alfabetizadas até crianças mais velhas, assim, já adolescentes, assim. E é bem legal, porque dá pra você ver mesmo uma evolução nos programas. Os programas que são para as crianças que ainda não são alfabetizadas ou estão começando a alfabetização, todos os blocos são bem desenhados, então a programação é mais ou menos assim, você tem que fazer, sei lá, um círculo, conseguir andar tantos passinhos por um círculo. Então tem as setinhas maiores, setinhas menores, tem a setinha que faz a curva. Então é aquele negócio bem visual, que aí a criança já vai treinando o que ela tem que fazer, os passos a passo. E depois isso vai evoluindo, depois aí já tem os programinhas onde a criança vai ter que ler o balãozinho, o que tá pedindo, aí já vai começar a ter aquela interpretação de texto, tentar fazer, vai ter que ler os bloquinhos para fazer. Então é uma ferramenta bem legal, que acredito que todo mundo que tá aqui na sala já usou, é bem legal. Aí tem o próprio Scratch, né, que aí as crianças já vão ter que ler mesmo, já tem a possibilidade de montar os personagens dela, que é aquele negócio de vou fazer o meu jogo, né? Aquele negócio de fantasia, assim, vou criar. É bem legal. E aí depois tem umas linguagens mais robustas, assim. Que a gente usa bastante o Funkable aqui, que já é uma linguagem de blocos também, mas já é para fazer aplicativos no celular. Então não fica só presa no computador, assim, não só, vou fazer isso, só vai funcionar no computador. Mas não, a gente consegue migrar para outras plataformas também. Tem o Lego também, né? Quando a gente trabalha com Lego, a programação do Lego também é por blocos. São blocos mais diferentes dos blocos do Scratch, mas ainda assim são blocos, né? Tem os blocos de loop, o bloco do if. Então são blocos também, mas aí precisa da plataforma da Lego para programar também. Quais outras? Acho que em Arduino, para Arduino também a gente tem uma linguagem por blocos também, só que tem algumas restrições, né? Geralmente tem alguns blocos a menos, né? Algumas possibilidades a menos que por linha, mas que por linha no Arduino também já é uma forma de programação também que já está bem mais acessível, mais fácil. E existem também alguns aplicativos para celular também que ensinam a programar por blocos também, né? E são blocos que você não precisa nem ler, né? São os blocos com as setinhas, e são jogos que você consegue jogar offline mesmo. Você baixa o aplicativo e você consegue usar. Tem tanto para Android, iOS, para Windows Phone também tem. Então tem vários lá. Acho que no nosso blog a gente fala um pouquinho sobre isso também. Tem lá um post e a gente dá umas dicas lá de uns jogos para celular. Enfim, se você jogar no Google programação por blocos, você vai encontrar um monte mesmo. A própria Microsoft lançou o Kodu, que é um joguinho em que você pode programar os personagens do jogo também por blocos. A Microsoft tem várias iniciativas, né, para desenvolver programação nas crianças aí. A Microsoft comprou o Minecraft, eu não sei se vocês estão sabendo disso, e desenvolveu uma versão Education. E aí a Microsoft tem uma plataforma de programação por blocos que chama MakeCode. E ela integrou isso dentro do Minecraft. E é possível, por exemplo, você fazer programação por blocos dentro do jogo do Minecraft, que é o jogo mais vendido da história. É o jogo mais vendido da história e você consegue programar esse jogo mais vendido da história, sabe? Então, é pra você ver a relevância de que é programar hoje em dia. Enfim, mas eu aconselharia quem nunca teve contato, quem nunca mexeu com nada de programação, começar entrando e explorando o site do Code.org, porque é muito interessante, porque cada plataforma tem a sua peculiaridade, né? O Code.org, ele te fecha algumas criações, assim, você não é tão possibilitado a criar, porque como a gente falou, né, a programação por blocos acho que se limita à ferramenta que você está usando, então depende dos blocos que estão disponíveis. E normalmente nos desafios tem blocos limitados, assim, né? Então, você tem que fazer um exercício específico para resolver um problema específico ou cumprir uma missão específica com os blocos específicos. Então, é bem um pontapé inicial, assim, para você começar a entender como montar esse quebra-cabeça, né? Como pensar dessa forma organizada. E aí, uma vez que isso tá mais maduro na sua cabeça, que já tá entendendo isso, né? Você ou seus alunos, aí eu partiria para o Minecraft, ou Kodu, ou o próprio Scratch, que te dá possibilidades de criação mesmo. Então tem lá muitos blocos e você pode criar o que você quiser, né? É muito, talvez, ambicioso falar o que você quiser, mas é quase tudo que você quiser. Teve algum projeto, assim, que vocês já viram lá, ou que vocês desenvolveram, por exemplo, no Scratch, que
é o orgulho de vocês, assim, falar assim, nossa, eu consegui fazer uma coisa muito louca. Ou os meus alunos acabaram desenvolvendo um jogo do qual eu não esperava, ou uma animação. Eu já vi alguns vídeos de um pessoal que desenvolve uns jogos que, na minha cabeça, eu falo assim, que eles fizeram pra conseguir fazer isso? Eu já vi um jogo do Star Wars que, nossa, é totalmente detalhista, assim, é em 2D, claro, porque o Scratch tem o Scratch 3D e tem o 2D, mas o mais usado é o 2D. E é sensacional, o cara teve todo o cuidado de fazer todos os movimentos de todos os personagens, do sabre de luz crescendo, de rebater o tiro dos robozinhos. Nossa, foi muito legal, assim, é sensacional. Aí você vai abrir o código, gigantesco, 1000 blocos, assim, mas é muito legal. Eu tive alguns alunos que fizeram uns projetos, assim, que não foram projetos, nossa, meu Deus, sensacional. Mas pra quem nunca teve contato com a programação, eles desenvolveram umas coisas muito legais. Eu tive uns alunos que gostavam muito de animação, assim, e tenho ainda alguns. E eles fazem umas histórias muito loucas, assim, e eles colocam vários detalhes na história. E isso é muito legal de ver. Eu tive uns alunos que fizeram um joguinho do Harry Potter, umas alunas, na verdade, que elas gostaram bastante. Aí colocaram ele montado na vassoura, e andava, e pegava as Horcruxes e tal. Toda uma historinha. Foi bem legal de ver, bem legal. Tive um aluno que fez um jogo de parkour. Ficou bem legal também. Mas é muito interessante ver o que a molecada consegue fazer. É muito gratificante, sim. Você vê a evolução deles também, programando. Às vezes eles colocam até a cara do professor. Então, né? Essas coisas que ficam né? em off, a galera espalha aí. Pra quem não sabe, um aluno colocou minha cabeça num cavalo. Ele falou assim que eu era um personagem importante, que eu ia ser um centauro na história. Já viu, né? Da liberdade dos alunos não acontece essas coisas. É muito legal, porque em algumas das experiências que eu tive dando aulas de programação criativa, às vezes você ensina um recurso ali para o aluno, um conceito ali para o aluno de uma maneira muito simples, né? E, de repente, ele chega com uma coisa que ele fez em casa que é completamente, assim, é meio que na mesma linha do que você ensinou para ele, mas ele já foi para um outro caminho. Eu acho bem legal, e as crianças, elas têm uma criatividade absurda para fazer jogos, para fazer animações, né? E é interessante eles conseguirem colocar as ideias deles no computador e numa linguagem ali, mostrar o que eles estão pensando e o que eles querem comunicar ali. É muito bacana. Eu queria saber de vocês se vocês acham que esse tipo de programação ela tem alguma limitação por idade, por exemplo. O Scratch, o Code, né? Você falou que o Code ele já vem com uns separados por idades. Essas fases são legais para tal e tal idade. Vocês acham que tem uma idade que fica mais interessada nesse tipo de programação? Para alguns outros alunos, aí isso já não é mais tão interessante. Para a galera mais velha, né? Porque quando a gente fala, a gente tá falando criança, mas eu quero ver exatamente o que a gente entende como criança aqui nesse caso. Em que idades você acha que é permissível ou não? O Scratch, por exemplo, ele é atrativo para qualquer idade? Como que vocês sentem isso na sala de aula? Tem alguma faixa etária que se empolga mais, se empolga menos? Eu acho que não. Eu acho que vai depender muito se a criança já teve contato com alguma coisa de programação ou não, né? O que acontece dos nossos alunos mais velhos de verem o Scratch é que eles acabam ficando acostumados e aí eles vão vendo outras ferramentas mais avançadas e aí eles acabam perdendo o mesmo interesse pelo Scratch, mas não que o Scratch não possibilitaria para eles fazerem coisas incríveis também, sabe? É só que eles começam a descobrir coisas novas e diferentes e querem testar essas outras coisas novas. Agora, mesmo para um aluno mais velho que nunca viu nada de programação, mais velho, digo, adolescente, 14 anos, que nunca viu nada de programação, quando ele vê o Scratch, ele ele consegue dar vida para coisas que ele não conseguia dar antes, né? Aí o que acontece dos nossos alunos mais velhos é que eles já conseguiam
dar aquela vida para aquelas coisas daquele jeito no Scratch, por isso que às vezes acabam já não querendo tanto trabalhar com Scratch. Eu acho que tem uma limitação baixa, assim, né? A idade mínima, mas é mais por uma questão de maturidade para conseguir manusear a ferramenta mesmo, né? Utilizando o computador ou do tablet ou o que for, né? Talvez essa idade tá abaixando cada vez mais, né? Crianças cada vez mais jovens estão conseguindo manusear isso, as tecnologias, né? De forma mais rápida e mais cedo, assim. Mas eu acho que tem essa questão da maturidade da criança mesmo, né? Cognitiva. Então, sei lá, a partir dos 5 anos, talvez 6, a criança começa a ter uma maturidade cognitiva um pouco maior, assim, para conseguir organizar esses pensamentos, né? Para conseguir programar. Muito antes disso, sei lá, 4, 3 anos... São coisas bem básicas de sequência mesmo, né? Que acho que daria pra trabalhar. E aí fica bem interessante quando a criança começa a ler, porque aí ela descobre a possibilidade da linguagem escrita, né? E eu acho que vai muito disso também. Você aumenta muito a possibilidade de conseguir desenvolver um programa quando você consegue ler, né? Não depende só das figuras e das imagens. Então fica mais interessante quando a criança começa a ler. E eu acho que acontece na adolescência... É que se a criança não teve nenhum contato com algumas coisas, isso não necessariamente só programação, infelizmente, socialmente, a criança vai sendo tosada, sabe? E aí, quando ela chega na adolescência, ela já tem o próprio do adolescente querer ser, assim, tá se descobrindo, né? Tem muita descoberta na adolescência. Então, ele acaba que... Ele foi acostumado dentro do ambiente educativo muito fechado a vida inteira. Acho que a falta de interesse é mais por isso, sabe? Mais porque o adolescente já foi tosado um monte, já ele tem que só fazer o que mandam ele fazer, já tem um monte de gente brigando com ele porque ele quer ser diferente, quer encontrar o grupo. E é mais essa condição sociológica que o adolescente tá combinado com a fase que ele tá, né, de desenvolvimento, que os adolescentes talvez não se interessem tanto por começar assim. Mas a ferramenta dá a possibilidade, sim. Os que ainda restam, assim, uma sobrinha ali de curiosidade, super se interessam. Inclusive, essas ferramentas são para adultos também, né? Não são só para crianças. Tem muitos adultos que, quando vê isso, falam assim, nossa, que louco e tal, consigo fazer isso ainda e tal. Mas eu acho que a grande dificuldade é essa, né? Mas eu acho que ela é para todas as idades, é muito democrática, assim. Consegue fazer, mas tem essas questões, né? Depende da vivência, do repertório, de tudo que aquela pessoa viveu. Né? As crianças menores, né? As de 7 anos, 8 anos, 9, 10, que estão começando a aprender a ler e a descoberta, eles ainda são muito curiosos, eles ainda são muito... gostam muito de explorar as coisas, tudo é descoberta. E o adolescente, talvez, se pegar um adolescente numa fase mais apática, aí fica mais difícil. Mas não que a ferramenta não dá possibilidade para eles, mas é uma questão mesmo educativa aí que, infelizmente, a gente tem nesse cenário. Eu acho também que depende quando já é adolescente, assim, também. Uma coisa interessante é quando ele se sente desafiado pela ferramenta também. Se você pega e mostra um projeto simples... às vezes ele não vê tanta graça, assim. Tu fala, beleza, é isso. Mas às vezes se você mostra um projeto mais complexo e mostra da onde que ele surgiu, que é de uma ferramenta mais simples, assim, na visão dele, mais simples, e você fez um negócio pra ele ser muito louco, ele fala assim, mas você usou só isso pra fazer tudo isso, e aí? Quero saber como funciona. Aí é o clique, aí eu acho que você acaba aguçando a curiosidade dele e ele começa a se importar com aquilo e querer aprender a fazer aquilo. Eu acho que o esforço que você tem que ter pra despertar isso em um adolescente é maior. É só isso. Porque as crianças, elas estão mais jovens, né? Ali, Fundamental 1, 10 anos, 11 anos. Eles, assim, é muito fácil despertar essa curiosidade ainda, né? Porque eles estão se descobrindo em todo momento, é tudo novo. Você mostra lá 2 bloquinhos e já, nossa, meu Deus! Mas pra falar que isso é pra todo mundo, né? A gente tem um caso aqui de uma senhorinha que tá vindo ter aula com a gente de Scratch também. Ela... viu a possibilidade, ela não tá aprendendo, não é, lógico, uma aula igual a das crianças, mas ela tem um propósito, ela quer aprender, ela quer fazer coisas relacionadas ela foi professora por muito tempo, então ela quer fazer jogos relacionados à alfabetização, né, para ajudar ela a alfabetizar as crianças e tal. Então, é uma senhora de seus quase 80 anos aí. Dos 8 aos 80. Pros 8 aos 80. Eu, particularmente, quando, né, depois do meu trauma lá com o Fortran que eu comentei antes, eu odiava programação. Eu era do tipo, isso não é pra mim, blá, blá, blá. E eu tive que me, né, reeducar e me reconstruir pensando nessa lógica. E aí eu acho que, mesmo eu sendo adulta já, uma adulta meio
molecona às vezes, assim. Mas mesmo eu sendo adulta, já achei demais quando eu fui começar lá a brincar com o Code para tentar entender, para conseguir ensinar para as crianças. Quando eu fui começar a explorar o Scratch e eu vi potencialidades no Scratch muito grandes. E é legal porque em alguns momentos do curso a gente consegue desenvolver com as crianças, na plataforma do Scratch, por exemplo, jogos que eram do Atari, que eram... né, que foram comercializados ali no começo, no início das histórias do videogame, e inclusive dá, como o Elvis falou aí, para você fazer um super jogo bem detalhista, mesmo que seja em 2D, mas que seja assim, parece, né, profissional, assim, parece aquela coisa que pode ser comercializada de novo. Inclusive, a gente tá numa fase meio nostálgica, assim, que as pessoas estão querendo jogar jogos antigos, né? Tanto que se você procurar nos confins da internet, aí você encontra 1000 consoles de videogame antigo, e particularmente aqui na Iada, pelo que eu vejo... Se deixar o pessoal jogando os videogames do Super Nintendo, do, sei lá, Master System, não sei, galera se empolga e vai longe. Inclusive as crianças, né? Não é só a gente adulto que gosta de... Vocês, como sendo uma escola de STEAM Education, como que vocês utilizam esse tipo de programação dentro dessa abordagem? Tem algum projeto muito legal que vocês conseguiram desenvolver usando programação por blocos? Aparentemente o Scratch é uma ferramenta que a gente utiliza muito porque ela dá diversas possibilidades. Você pode fazer jogo, você pode fazer animação. Como que vocês usam esse tipo de programação dentro dessa abordagem STEAM? Como que um professor, por exemplo, um professor de geografia, um professor de história consegue usar o Scratch ali para cativar mais os alunos, fazer os alunos se envolverem mais com aquela disciplina? Vou compartilhar uma que não foi com o Scratch, não, foi com o Minecraft. Uma bem interessante. Fiquei pensando em um determinado momento, assim, como eu poderia usar o Minecraft numa sala de aula que as crianças comentavam muito, né? E eu gosto particularmente do jogo, assim. E eu peguei e falei assim, nossa, o Minecraft, uma potencialidade enorme no Minecraft é construções, né? Dá pra você construir qualquer coisa no Minecraft. Se você não sabe o que é o Minecraft ainda, ele é um jogo onde você tá... num mundo, assim, que você pode explorar esse mundo, e ele tem blocos com diferentes materiais, e tudo é feito através de blocos quadrados, cubos, né? São cubos, tudo através de cubos. Então, tudo que você monta, desde árvores a casas, sei lá, uma representação de um boneco, um avião, sei lá, tudo são cubos. Eu falei assim, pô, vamos desenhar a escola, né? Vamos fazer a escola aqui, mas vamos fazer através de programação. Só que pra isso a gente precisava entender alguns conceitos, assim, né? Que não eram diretos, não era simplesmente chegar lá, vamos construir a escola, e eles começavam a jogar os blocos. O meu intuito é que eles conseguissem programar e automatizar a construção dessa escola. Porque, como a gente comentou aqui mais cedo, dá pra você programar também no Minecraft, né? E uma das coisas que dá pra você programar é automatizar uma construção. Então, você consegue, através de algumas linhas de código, rodar essas linhas de código, ou blocos de código, né? No caso lá, que são programação em blocos. Você roda uma sequência de blocos e a construção simplesmente acontece, né? Mas pra eles conseguirem fazer isso, a gente tinha que trabalhar algumas questões. Então, o que a gente fez, né? Contando resumidamente. A gente pegou, primeiro, a planta da escola. Então, eles tinham que entender a planta da escola e entender o que era cada elemento da planta. Eles mediram a escola e também, através das medidas da planta, eles começaram a ter noções de escala. Então, tem aqui nessa planta tem 5 centímetros e os 5 centímetros tá equivalendo a 5 metros. Porque as plantas também, eles foram descobrindo, começaram a medir essas coisas e tudo, né? Tá, mas os blocos do Minecraft, quanto que eu conseguiria, então? Qual é a medida ideal para um bloco do Minecraft, né? Qual que seria a escala ideal, né? Um bloco de Minecraft equivaleria quantos metros para que ficasse uma coisa interessante, parecida, né? Porque se eu fizesse, por exemplo, um bloco 10 metros, ia ficar muito esquisito, ia ficar uma coisa que não daria para navegar e tal. Ou se eu fizesse um bloco 10 centímetros ou 5 centímetros, ia ficar também uma coisa gigantesca que ia ficar totalmente esquisito, assim, para você navegar durante o jogo. Então eles foram testando e descobriram que uma coisa muito interessante ali era um bloco do Minecraft equivaleria a 50 centímetros. Chegaram nessa conclusão. Então, legal. Agora, qual que são as noções 3D e tal? O que é o eixo X, o que é o eixo Y, o que é o eixo Z? Como que eu posso desenvolver isso com muitos testes, aprendendo ali, né? Como eu consegui fazer uma parede
parede primeiro, depois como eu consigo fazer um quarto com 4 paredes, como que eu posso fazer um quarto com 4 paredes, mais deixar uma porta, e enfim, no final a gente tinha uma escola muito parecida, e depois a gente chamou os pais pra navegar na escola, né? Então, o bonequinho do Minecraft lá, né? O seu personagem andava pela escola e parecia, assim, tinha uma experiência muito parecida com o que você estivesse andando pela escola real, assim. Então, é uma coisa muito interessante. Os alunos super adoraram, eles nem perceberam que desenvolveram vários conceitos de matemática, conceito de escala e medindo, né? Começaram a manusear sistemas de medidas e tudo mais, e num jeito extremamente divertido, extremamente empolgante e extremamente, sabe, animador. E programaram tudo. Tem o exemplo já partindo aqui, já que todo mundo é de exatas aqui, a gente gosta bastante dessa parte. A molecada já fez Angry Birds, né? Era um joguinho que tava bastante na moda, assim, que você é um passarinho que tem que matar os porquinhos lá e tal. E aí, né, eles fizeram no Scratch e eles acabaram, sem perceber, conhecendo alguns conceitos de física, né? Alguns conceitos de velocidade inicial, velocidade em X, velocidade no Y. Então, eles começaram a mexer com seno, cosseno. Então, eles acabaram que no final, eles escolhiam um ângulo e soltavam o passarinho e ele acabava fazendo um lançamento oblíquo, assim. Então, eles até colocaram a caneta, assim, pra ver o traço do passarinho, assim. E eles acabaram de entender que, eu aumento o X aqui, então você não muda, eu aumento o Y aqui e tal. E foi bem legal, uma coisa que eles vão ver ainda mais pra frente, foram alguns alunos novos, assim, eles tiveram a minha ajuda pra fazer. Mas é uma coisa que daqui a alguns anos, na hora que eles estiverem lá no ensino médio, vendo física, assim, eles vão falar, então era por isso que mudava o X aqui, era por isso que mudava o Y. Olha aqui. lá, se não chamar o professor, fala, professor, aqui, deixa eu te explicar. Deixa eu te dar um exemplo prático. Deixa eu te dar uma dica pra explicar pra galera que não tá entendendo aí. Então é bem legal, assim, essa interdisciplinaridade no final das coisas, assim. A gente tem um exemplo aqui na escola de um aluno autista, assim, que tá no espectro, e a gente percebeu que ele gosta bastante de história. Bastante de história, assim, de partes da história. Então, uma coisa que pra ele, que ele gosta muito é reproduzir esses momentos. Então, ele acaba pegando o Scratch, assim, como tem a possibilidade de desenhar, assim, de animar as coisas, ele acaba desenvolvendo vários projetinhos de história mesmo, assim, de momentos históricos que você chega pra ele e pergunta o que é, ele acaba falando, assim, a Revolução Francesa, é essa parte, que é uma coisa que ele gosta, assim, ele acaba te dando vários exemplos. Teve um dia que ele fez um helicóptero muito legal, assim, ele fez todos os detalhes, fez até as manchas do helicóptero, assim, e eu perguntei pra ele o que era. Ele falou assim, é o helicóptero do Vietnã. E é muito interessante, então, essa linguagem, assim, mais prática, te dá muita liberdade de expressão, assim, né, essa possibilidade de poder criar o seu personagem, criar o seu cenário, o seu jogo. E é muito legal ver a evolução das crianças, assim, independente da idade. E dá pra trabalhar coisas mais simples também, né? Projetos bem menores, inclusive, para trabalhar um conceito específico, né? Vou voltar na matemática, né? Os alunos, com uma conversa com a professora de matemática, descobri que os alunos estavam aprendendo o que era operação inversa. E aí eu propus uma atividade bem numa pegada de desafio, assim, pra eles, que eles tinham que usar o sensor ultrassônico. No caso, esses alunos trabalhavam com alguns equipamentos de robótica também, né? Mas a programação em blocos, que é a grande sacada aqui, porque conforme um sensor media uma distância da parede, ele tinha que, se a distância fosse menor, conforme menor a distância, mais agudo seria o som, ou a frequência que o bloco, né, do Lego, no caso, que a gente estava trabalhando com essa plataforma, emitia. Então, não tinha nenhum segredo, a gente usou um equipamento robótico, mas não tinha nenhum desafio mecânico, assim, ou de robótica. O desafio era programar por blocos essa operação inversa, porque eles tinham que entender que conforme mais perto da parede, ou seja, essa distância fosse menor, eles tinham que aumentar um outro número que era a frequência a ser emitida. Então, assim, dentro de um desafio muito louco, já vendo ali alguma coisa acontecer, um som sendo emitido, eles estavam trabalhando e exercitando a operação inversa, sabe? Mas nem precisava dar esse nome. O que eu acho muito interessante, que às vezes as crianças começam a mexer ali com aquela ferramenta, elas entendem um processo e de repente isso abre a cabeça delas para elas criarem várias outras coisas, né? Um exemplo de um projeto que eu fiz com as crianças, eu tava querendo mostrar dentro do
do Scratch, uma parte de animação ali, de você trocar de fantasias, de você colocar um personagem pra falar com um balão de fala, né? Como se fosse uma história em quadrinhos, assim. E em algum momento eu apresentei pra eles, pedi pra eles fazerem um mapa do Brasil interativo, né? Eu falei, eles estavam estudando regiões brasileiras e aí eu pedi pra eles fazerem um mapa do Brasil interativo. E eu trouxe esse projeto pros meus alunos, eles aprenderam esses conceitos, eles aprenderam como fazer isso. Na semana seguinte, a minha aluninha de 7 anos de idade me veio com uma outra coisa, usando os mesmos conceitos, só que dessa vez ela estava falando da biologia, ela estava aprendendo sobre alguns animais marinhos, e aí ela conseguiu encontrar personagens, né, parecidos ali no Scratch, e ela fez a mesma pesquisa, assim, ela foi pesquisar algumas curiosidades, algumas coisas sobre esses tipos de animais, e que quando você clicava em cima deles, eles se mexiam, eles faziam algumas coisas e eles contavam essas curiosidades deles. Então eu acho que na hora, assim, ela super ligou com alguma coisa que ela estava fazendo na escola e já viu uma possibilidade de criar um outro projeto ali, envolvendo a matéria de ciências, que ela provavelmente gosta bastante, e que, assim, eu incentivo muito que quando eles, por exemplo, tiverem que apresentar algum projeto, tiverem que fazer alguma pesquisa, isso possa ser uma complementação desses projetos. E a gente tem que fazer um projeto escrito, não sei o quê. Tudo bem, pode fazer o trabalho da maneira com que a professora mostrou, mas fala, eu fiz um negócio muito legal no computador, a gente pode ir lá, eu posso ir lá mostrar. E eu acho que isso, para as crianças, abre uma possibilidade enorme, porque eles se envolvem bastante no projeto, eles aprendem coisas novas, então ela conectou ali a matéria de ciências com o conceito que ela tinha aprendido na programação ali, e quis conectar essas duas coisas. E não foi que eu sugeri ou que eu pedi para ela fazer. Ela só foi lá e fez. E eu acho que isso é o mais gostoso, assim. As crianças conseguem mesmo colocar ali na prática. Não foi um projeto super elaborado, por exemplo, mas foi uma coisa que, né, ela se envolveu bastante. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas de você saber programar, né? Como a gente já comentou em outro podcast, te dá a possibilidade de criar e te dá poder, né? Te dá poder. Essa que é uma das grandes sacadas, assim, de você colocar pra fora e conseguir se expressar o que você quiser. E não sei se vocês ouviram os nossos podcasts anteriores, mas no nosso segundo podcast que a gente falou sobre os 4 P's da aprendizagem, esses 4 P's, eles estão muito ligados com essa ferramenta, né? Que é o Scratch. E o Scratch, ele é uma ferramenta excelente se você quiser usar aquele negócio da casinha, né? O chão baixo, o teto alto e as paredes largas. Porque dentro de uma proposta de um projeto que você faz, as crianças têm inúmeras possibilidades. A gente pode deixar eles de uma maneira mais complexa, ou a gente pode deixar eles de uma maneira mais simples. Mas eu acho que atrelar esse conteúdo escolar que as crianças estão aprendendo com essa programação é essencial. Não sei se você que está ouvindo a gente é um professor entusiasta da área e que quer começar a se aventurar e que acha importante também e quer levar para os alunos a programação, ou se você já é um professor contratado para ser um professor de programação, não sei como que vai ser, mas eu vejo inúmeras possibilidades em qualquer disciplina escolar, você consegue conectar a programação, né, dentro dessa plataforma, dentro dessa ferramenta que é o Scratch, com qualquer disciplina e criar projetos muito legais e que com certeza as crianças vão aprender muita coisa, tanto de programação quanto da disciplina em si, ali, daquele conteúdo específico que você quer elaborar com eles. Vamos lá, e se a gente estiver num cenário, então, já que a gente está falando bastante do Scratch, bastante do Code.org, até citamos um pouquinho o Lego, que também é uma plataforma de ferramenta que programa por blocos. Mas e se a gente está num cenário em que a escola não tem tanto recurso, ou que os computadores que estão na escola, eles não são os mais sofisticados possíveis, ou é uma escola que não tem internet? A gente ainda consegue usar essa lógica de programação, essa programação por blocos? Tem alguma outra ferramenta que vocês utilizam caso o computador não está funcionando muito bem? Ou são softwares que não necessitam de um processamento muito bom? Como que é, assim? Só pra gente desmistificar um pouquinho de, nossa, preciso dar aula de tecnologia e programação e preciso de um computador super bom e na minha escola não consigo fazer. Como que é isso? O Scratch, eu sei que ele tem uma plataforma offline também, que você pode baixar.
Eu acho que ele não precisa de um processamento muito bom, mas tem mais alguma coisa que vocês usam? Dá para eu ensinar, por exemplo, essa lógica de programação ou pensar num algoritmo nesse passo a passo com alguma atividade dentro da sala de aula sem computador, no papel, não sei como que... Vocês já tiveram alguma experiência assim? Eu acho que a gente também não precisa ser muito utópico e falar que a gente consegue ensinar programação sem computador, porque programação é um processo a programação em si ela é um processo digital e você precisará de um computador. Mas todas as ferramentas que a gente falou aqui, elas são gratuitas e super tranquilas, assim, para rodar em computadores com pouco processamento, né? Como a Tammy falou. Com exceção ao Lego, que talvez você terá que adquirir um kit, né? Se for trabalhar com mais robótica educacional. E o Minecraft, que existe uma licença, mas é uma licença super acessível, inclusive, super acessível mesmo. Agora, as outras, Scratch, o próprio site do Code.org, né, ou outra iniciativa do Kodu e essas outras iniciativas que a gente falou aqui, todos você consegue encontrar na internet de forma gratuita e utilizar com um número de alunos ilimitados, assim, de forma gratuita. E com pouco processamento, isso é muito legal, né? Essas ferramentas, elas são muito acessíveis que você não precisa de um computador muito bom, não. Um computador mais ou menos, só ligando, acho que... Agora, também tem outras possibilidades de caso algo aconteça, né? Caso algo acontecer, assim, você não pode usar e tal, ou não tem, você pode dar introduções e noções gerais dessa ideia do que é um algoritmo, do que é uma lógica e tal, com outras atividades, né? Com atividades com dinâmicas, né? Ou brincadeiras, ou de uma forma divertida também, né? Tem várias atividades que você consegue ensinar programação, assim, alguns conceitos de ciência da computação. Mas eu acho que também não te tira, assim, eu consigo trabalhar só dentro de sala de aula, tudo, porque eu acho que a ideia de você ensinar com essas atividades é você conseguir contextualizar isso ou usar isso em um outro ambiente e tal. Mas a programação você precisará do computador. Então é um pré-requisito, sim, eu acho que você ter computadores na sua escola ou onde você for. Mas também não precisa ser computadores a programação precisa ser computadores muito bons e tal. Né? Todas essas ferramentas que a gente falou também, elas têm acesso offline, menos o Code.org, que é um site mesmo, que você precisa de internet. Mas, enfim, não tem desculpa também, sabe? Eu acho que dá pra você, pelo menos, induzir os seus alunos um pouco, instigar um pouco a curiosidade deles através de atividades, algumas dinâmicas, assim, que você consegue fazer para ensinar alguns conceitos. No próprio Code.org, quando você entra no Code.org, ele tem... Né, quando você vai lá nos currículos, na sequência de cursos, ele tem as atividades que você faz no computador mesmo, esses desafios, e ele tem várias sugestões de atividades offline, que eles chamam lá, atividades offline, que aí te dá tudo, inclusive, né? Te dá, assim, sequência de atividade, perguntas-chave, como é um plano de ensino, é um plano de aula. Ele te dá o plano de aula para você executar essas atividades com os alunos e já dividida lá por conceito, sabe? Então, por exemplo, eu quero ensinar, né, fazer com que meus alunos entendam um pouco mais sobre repetição. Ele tem lá atividades offline que vai trabalhar a repetição e tem lá, inclusive, um vídeo da atividade e o plano de aula para você executar isso na sala, de fato, assim, os problemas que podem acontecer, os materiais que você vai precisar imprimir, eventualmente, para fazer essa atividade, etc. Conselho Code.org. Bom, eu acho que o que a gente mais tá querendo passar aqui é que você não precisa ser um super programador, você não precisa ter feito uma graduação na área, nem nada do gênero. Eu acho que essas ferramentas, elas já têm uma possibilidade enorme para vocês começarem a ensinar programação, para vocês começarem a desenvolver esse pensamento lógico e computacional nas crianças aí, nos seus alunos. As possibilidades dessas ferramentas, eu não vou dizer que são infinitas, mas elas chegam muito próximo disso. Eu acho que você consegue, dentro dela, desenvolver conceitos e conteúdos muito legais e muito interessantes dos seus alunos. E eu acho que senta aí, senta, testa, estuda. A grande maioria dessas ferramentas, acho que a gente não falou aqui, eu não me lembro, mas elas têm tradução para o português, então também essa barreira da linguagem não é uma impossibilidade. Eu acho que é só tentar, sentar, começar, pensar e bora lá. Tem muita coisa legal que vocês podem fazer. É muito acessível hoje, né? A gente, como a gente já citou várias vezes, tem as referências muito acessíveis, que assim, é vontade do professor mesmo. É só ir lá. Dica prática agora. Vai lá, abre o seu navegador, escreve code.org, code.org. Tem um monte de exercício para você lá, um monte de plano de aula para você fazer primeiro.
entender um pouco melhor sobre esse universo e depois levar pros seus alunos, óbvio, né? E outra dica prática, abre o seu navegador de novo, escreve scratch.mit.edu. Entra lá no site do Scratch, você consegue usar a plataforma lá de forma gratuita, fazer download no seu computador, se for o caso, e tem uma comunidade enorme de Scratch, acho que tem milhões, eu não sei, tem que ver lá o número no Scratch, eles colocam lá, mas talvez tenham bilhões de projetos lá já no Scratch, de crianças que fazem desde projetos mais simples até projetos extremamente complexos pra você ter repertório, assim, tem muitos. E aí o que eu falo com meus alunos, né? Você quer reproduzir algum jogo? Por exemplo, o aluno viu a possibilidade, né? Descobriu a possibilidade de construção de jogos. Mas eu queria fazer Teve um aluno que falou pra mim que queria fazer aquele jogo de assustar, sabe? Que você tá no quarto assim, daí aparece os animatronics lá, eu acho, né? Sabe aquele joguinho dos animatronics lá? E aí ele falou assim, quero construir aquele jogo dos animatronics. Eu falei, primeira coisa, vai lá na biblioteca do Scratch, pesquisa pelo nome do jogo. Provavelmente alguém já fez. Então, se você tá pensando em algum projeto, queria, sei lá, descobrir alguma coisa pros seus alunos, vai lá na busca, tem uma chavinha lá, um espaço de busca, digita o nome desse projeto. Provavelmente alguém já fez algo parecido pra te inspirar. Então, tem uma comunidade enorme já de muita gente fazendo isso e tá acessível, é um clique. E o que é muito legal é que você consegue, inclusive, ver o código do projeto que outra pessoa fez sem necessariamente alterar esse código e sem mexer no projeto ali original. Então, inclusive, se você quiser aprender a programação não fazendo ela, mas, né, por esse outro caminho, também dá, e acho que são muitas possibilidades mesmo. Senta aí, explora, em algum lugar vai estar escrito esses links aí nas descrições. E tem a Iada produzindo tanto conteúdo pra você aqui também. Dá uma olhadinha nas coisas que a gente fez. Acho que seria legal a gente montar um estúdio e compartilhar alguns projetos aí, não sei se a gente consegue deixar esse estúdio público, deixar o link desse estúdio em algum lugar. Você vai lá e dá uma olhada nas coisas que a gente já criou também, algumas coisas que os nossos alunos criaram. Segue a gente no Instagram. E acompanha lá no YouTube também, a gente tem a nossa série de how-tos que a gente ensina a fazer alguns jogos no Scratch e em outras plataformas também. É isso aí? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Até mais. Valeu, turma.